Nós estamos de volta e a gente viu no bloco anterior que a violência contra a criança tem ganhado cada vez mais repercussão na mídia. E o que preocupa ainda mais é que muitos casos são omitidos. E para falar mais sobre esse assunto, que eu converso com a professora do curso de Psicologia do Unilavras, professora Kênia Rezende. Professora, boa noite, obrigada pela sua participação aqui no TVU Notícias. Boa noite, é um prazer estar aqui. E, professor, para a gente começar esse bate-papo, então, das formas de violência contra a criança, o abuso psicológico é provavelmente o mais dissimulado, não é isso? Sim, o abuso psicológico, ele é sim o mais dissimulado e às vezes ele não é percebido por algumas pessoas como violência, porque é aquela coisa corriqueira, né, que acontece às vezes dentro de casa, como por exemplo, né, na hora de ensinar um dever de casa ou de dar alguma instrução, e às vezes você fala para a criança, nossa, mas você não dá conta de nada, né? Esse é um tipo de abuso psicológico. Porque esse tipo de informação, né, em determinada intensidade, em determinada frequência, isso causa um prejuízo para a criança na constituição da sua personalidade. Então, sim, né, a violência, ela é preocupante, a violência física, mas a violência psicológica também, ela merece aí a nossa atenção. Com certeza. E, professora, a violência psicológica, né, da qual a gente está falando aqui, ela causa, a gente pode dizer que ela causa mais danos à formação, então, da personalidade infantil? Sim, né, em se tratando de crianças, a gente precisa considerar que a criança, ela está em fase de desenvolvimento. A criança, ela não está pronta, ela não está acabada, né? Então, tudo que ela tem contato, né, na sociedade, nas mídias, né, eventos sociais, ela absorve isso, né? E isso vai se tornando aí parte da personalidade dela. Então, sim, né, a gente precisa considerar que a violência psicológica, ela gera esse impacto bastante negativo. Com certeza. E, professor, e como identificar, por exemplo, né, que uma criança ela está sofrendo a violência psicológica? Por exemplo, que tipo, né, de comportamento a criança ela pode apresentar, então? Então, Suzy, a gente precisa considerar, né, que isso é bastante variável de criança para criança, né, dependendo da natureza de cada um. Mas, de maneira geral, né, a gente pode ter atenção aí a algumas características específicas e sempre considerando o seguinte, como é que a criança é naturalmente e como é que ela tem se tornado, como ela tem ficado. Por exemplo, a criança que se torna mais irritadiça, mais agressiva, tanto em casa quanto na escola. Ou a criança que se torna, né, mais rebelde, também aquela que fica mais isolada. Às vezes não tinha esse comportamento de isolamento, mas ela vai se afastando aos poucos das pessoas, se esconde mais, né? Então, assim, se eu tivesse que dar aqui uma dica, né, para o pessoal de casa que está assistindo a gente, é sempre observar a criança que você tem em casa, seja seu filho, seu sobrinho, porque a criança vem se desenvolvendo e a gente já vê ali as características dela. A partir do momento, né, que ela extravia um pouquinho daquele natural, é sempre importante a gente se perguntar o que é que porventura pode estar acontecendo. Ou seja, a criança mudou abruptamente de comportamento, prestar atenção, né? Sim, prestar atenção. Tá certo. E, professora, é preciso também, né, que os adultos, né, não sei se a senhora vai concordar comigo, mas que os adultos tomem muito cuidado também com o que se diz para as crianças. Sim, nesse caso, eu acho importante a gente fazer a seguinte consideração. Como eu disse, né, anteriormente, a criança está em fase de desenvolvimento, então, assim, ela está se constituindo enquanto pessoa. Então, aquilo, né, que ela absorve do ambiente, né, isso se torna parte constitutiva dela, faz parte da personalidade, do modo de ser. Só que a gente não deve pender aos extremos. Do tipo, né, falar coisas muito duras para a criança sempre não é adequado, mas também assumir aquela postura super protetiva. Sim. Do tipo, não posso falar isso que ele vai ficar chateado, ou não, ele não vai suportar, não vai ser bom para ele. Não é esses extremos. Ou seja, tentar equilibrar. Tentar equilibrar, porque o limite ele é importante para a criança. Mas o que é importante é a gente ter a noção desse equilíbrio, a noção desse limite. Às vezes ela vai ter que ouvir um não, ela vai precisar desse não. Às vezes ela vai ter que ouvir coisas que ela não vai gostar e isso faz parte. Mas é a maneira como a gente vai falar isso para ela.
Com certeza. E, professora, acho que o mais terrível, né, disso tudo é que a violência sofrida na infância, ela pode se perpetuar, né? Sim, pode acontecer. A criança, quando ela é submetida, né, na infância a um ambiente agressivo, a um ambiente de violência, né, dependendo da intensidade, principalmente em que isso acontece, ela passa a perceber que aquilo tudo é normal. Então, ela leva, né, esse modo de ser, esse modo de estar para a sua vida adulta. Então, ela vai, né, perpetuar isso nos ambientes que ela vive, com as pessoas que ela vive. Então, é muito importante a gente sempre pensar na educação da criança, no tipo de valor que a gente está transmitindo para ela. Tá certo. E, professora, e com relação ao tratamento psicológico, né? Mesmo no caso do agressor, porque muitas vezes a gente só pensa na vítima, né? Ele também precisa ser tratado, né? E nesse caso, o tratamento psicológico, ele ajuda bastante? Sim. É muito interessante isso que você acabou de colocar, porque realmente a gente pensa sempre na vítima, que é aquela que mais sensibiliza a gente, né? Mas eu acho que a gente precisa também considerar que o agressor, ele também precisa, né, se redimir daquilo que ele fez, né? Ele precisa ser dado uma nova chance para ele. E nesse caso, o tratamento psicológico pode ajudar muito, né? Ao levar, por exemplo, a compreensão do que levou àquela situação e principalmente a prevenir que situações como essa ocorram novamente. Com certeza. Infelizmente, né, o nosso tempo é curto, mas antes de terminar a nossa entrevista, professora, eu acho que seria interessante a gente falar também que é importante a gente perceber, a gente dar atenção que o papel dos profissionais como médicos, professores, assistentes sociais e psicólogos, como a senhora, por exemplo, né, que o papel desses profissionais é fundamental para a identificação e principalmente a prevenção da violência contra a criança, né? Sim, né? Todos os profissionais e todas as pessoas de maneira geral, né, que têm o contato com a criança, que têm condição de perceber essa criança, eles têm condições sim, né, de verificar, né, de conseguir perceber o que está acontecendo e contribuir para proteger essas crianças da violência. Tá certo, então. Nosso tempo realmente está chegando ao fim, professora. Antes de terminar, eu gostaria de agradecê-la mais uma vez pela presença aqui no TV1 Notícias de hoje. Eu que agradeço. Tá certo, então. Obrigada, professora.